Boa noite, pessoal. Bom, é, eu estou aqui hoje, essa noite aqui, estou arrumando a câmera aqui ainda um pouquinho. Eu estou aqui na noite que eu queria fazer um pequeno comentário aqui. Bom, alguém postou aí, entrou no meu Face aí, postou que, numa das minhas postagens, que eu tinha falta de amor e era um falso profeta. Bom, quer dizer para essa pessoa é o seguinte, eu não conheço a pessoa que postou, não sei se ela invadiu o meu perfil ali e postou. Qualquer um pode invadir o perfil da outra pessoa e postar o que quer, né? Mas eu gostaria de dizer para essa pessoa o seguinte, assim, ó, isso é doença. Invadir o perfil de outra pessoa para postar qualquer bobagem, qualquer coisa que a pessoa não sabe, não viu, não conhece, é um desconhecimento total. Para as pessoas que não sabem, eu já ajudei muitas pessoas e nunca comentei o que eu fiz ou deixei de fazer. Eu simplesmente ajudei, porque achei que era o certo ajudar e acho que é o certo a gente ajudar, né? Se a gente pode ajudar, a gente deve ajudar e tem que ajudar. Agora a pessoa dizer assim, porque você não está numa denominação, você é um falso profeta. Porque você não está numa denominação, você é um desviado. Porque você não segue a lei, você é rebelde. Bom, eu sempre levo isso na brincadeira, pessoal, assim, ó. Eu não esquento muito cabeça com isso. Mas agora tem um porquê, né, pessoal? Eu sempre digo, provavelmente a pessoa que fez isso é uma pessoa que vive na lei e sabe que eu vivo na graça, né? Então eu quero dizer para essa pessoa assim, ó, viva a lei se você quer viver na lei. Agora, se você acha que eu sou um falso profeta, deixa eu dizer uma coisa, eu nunca disse também que era profeta. Não sei onde é que tu tirou isso. Agora, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 16 e 18, diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. E de lá todo mundo se esforça, toma por esforço para ganhar o reino do céu. Em outras palavras, é a salvação, né? Então, aquela espécie de profeta acabou. E hoje o que a gente vê nas igrejas por aí é as pessoas dizendo que são profetas do Senhor, mas a gente sabe que isso aí tudo é para ganhar dinheiro, né? Tu vês as pessoas enriquecendo de toda forma, de todo jeito, esses que se dizem profetas de Deus, e se dizem verdadeiros, né? Se dizem verdadeiros profetas de Deus. Você vê comprando fazenda, comprando avião, comprando isso, comprando aquilo. Aí ninguém fala nada, aí pode. Agora quando alguém quer trazer uma palavra pura e verdadeira, esse é um falso profeta. E tem também os falsos profetas, só que eu nunca disse que eu sou um profeta. Então já começa o erro por aí, né? Então eu na minha opção assim, eu quero dizer para os legalistas que me atacam muito, que geralmente quem está me atacando são os legalistas, eu sei disso nas redes sociais. Eu quero dizer para vocês uma coisa bem franca assim, ó. A lei acabou. E quem defende a lei hoje não se converteu ao cristianismo, se converteu ao judaísmo. Então eu vou combater a lei sempre, porque para mim a lei acabou. Eu não vivo pela lei, eu não sou justificado pela lei. Porque se nós ler lá lá sobre a respeito da lei, nós vamos entender uma coisa, que a lei era para os hebreus. Malaquias 4:4, a lei e estatuto era para os hebreus. Veja que eu cito fontes para vocês, eu não estou mentindo. Bíblica, coisa que quem me acusa não cita. E o justo viverá pela fé. Hoje, lá em Hebreus 10:38, diz que o justo viverá pela fé. Ele não vai viver pela lei. E o que eu mais tenho combatido das pessoas que dizem, eles querem justificar, tá? Que aquele que não vive a lei está em pecado e está em rebeldia. Não vive a lei e está em pecado e rebeldia, porque a lei justifica o pecado. Sem lei não tem pecado. Essa é a bobagem que eu ando pregando por aí. Todos os legalistas andam pregando essa bobagem, que sem lei não é pecado. Logo, se não é pecado, então, né, porque tem que haver lei para justificar o pecado. Mas eu quero dizer para vocês que esta não é a verdade bíblica. Nós temos que entender os tempos. Isso aí era o tempo da lei, o tempo de Moisés. Hoje, o grande problema dos que se dizem evangélicos hoje, crentes hoje, é que eles não conhecem a Bíblia.
E pior é que estão voltando ao judaísmo, estão voltando àquele que matou Cristo, aquele que crucificou o Messias, aqueles que pagaram para dizer que tinham roubado o corpo do Messias. Eles estão voltando a se associar com aqueles que fizeram mal para o Messias. Aí eles dizem assim, ah, mas isso era bíblico, isso aí tinha que acontecer. Tinha que acontecer, mas o próprio Messias olhou para os olhos dos israelenses, dos sacerdotes, dos religiosos da época e falou, vós tem por pai o diabo. Veja, então se você é um seguidor de lei, você tem por pai o diabo. Tá? Eu sou seguidor da graça. Cristo morreu na cruz por mim, pagou todo o preço, a cédula que eu devia, riscou. Não tem mais nada. Então eu quero dizer para vocês assim, ó, que a lei não anula pecado nenhum. A lei não mostra pecado nenhum. Isso é coisa do Velho Testamento, que era sombra. O que fala hoje, lá em João 16, João capítulo 16, versículo 8 a 11? Que quem convence o homem do pecado não é a lei, é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos lembrará, lá em João capítulo 16, versículo 8 a 11. Lê lá, nós temos que criticar. Né? Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça, tá? Não é a lei, é o Espírito Santo, coisa que muitos não querem acreditar e não acreditam hoje, entendeu? Era o Espírito Santo hoje que tem essa função de lembrar o pecado para você, e não a lei. A lei foi aniquilada na cruz, foi terminada. Aí você cita Romanos 10,4 e diz, ah, mas isso lá no original não está escrito assim. Aí há um movimento hoje para desacreditar a Bíblia Sagrada. Tá? Esse movimento está dentro não só dentro do judaísmo, mas está dentro de todas aquelas igrejas, né, daqueles templos que pregam o ganho fácil de dinheiro. Não precisa trabalhar. O cara vai lá, se forma uma faculdade de pastor, vai lá então e abre uma igreja, diz que ele é pastor e pronto. E começa a tirar o dízimo. Só pergunto para você, o dízimo era cristão ou o dízimo era do judaísmo, era judaico? Onde tem uma passagem na Bíblia que Jesus manda tirar o dízimo? Que o Cristo, o Messias, manda tirar o dízimo? Ou onde tem uma passagem na Bíblia que o Messias, o Cristo, Jesus, que vocês falam aí, que a gente fala, manda fazer campanha para qualquer coisa, campanha de oração, campanha para arrecadar fundos, campanha para verbo, que quando esses templos, essas igrejas se apertam, eles fazem campanha, mas isso também não tem na Bíblia, nenhuma passagem sobre isso. Eu gostaria que alguém me mostrasse uma passagem, eu já desafiei para me mostrar, porque a Bíblia diz fazer além do que está escrito, não poder ir além do que está escrito, então me mostra onde está escrito. Me acusar é fácil, agora eu quero ver base bíblica para o que estão me acusando. Porque hoje eles querem detonar a Bíblia. Tem vários movimentos no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, enfim, para destruir a Bíblia. A gente vê uma maldade muito grande sobre isso. São os anticristos que não se manifestam. Então a lei acabou. Não adianta. O que justifica o pecado, hoje que te lembra do pecado, o que te lembra da tua desobediência, não é a lei. E sim, é o Espírito Santo de Deus. João, capítulo 16, versículo 8 a 11. E esses legalistas precisam tomar vergonha na cara e precisam parar de roubar, porque a lei só é usada por causa do dízimo. Imagina numa igreja que tenha 100 membros, cada um é 10%, o cara ganha em média 2 mil. Quanto vai dar de dinheiro para esse tal pastoreco aí? Então, não é o pecado. Porque lá em Romanos 6, capítulo 6 e 14... Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O apóstolo Paulo escreveu, na verdade o apóstolo Paulo não escreveu, o apóstolo Paulo escreveu Gálatas. O apóstolo Paulo tinha alguém que escrevia para ele. Vamos deixar bem claro, que as coisas do apóstolo Paulo escreveu. Não, o apóstolo Paulo escreveu o livro de Gálatas, em uma parte ainda que eu entendo. O resto tudo tinha alguém que escrevia para ele. Então ali diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Jesus pagou o preço lá. Então se você crê em Cristo, que o reino de Deus agora é tomado por força, não é isso? Então, o que a lei dos profetas durante João Batista e a lei agora é tomada por força, lá em Lucas 16 a 18, então o reino será tomado por força. Dia desse eu falei para a pessoa que sou para ser salva hoje e não ser salva amanhã. Eles, não, uma vez salvo, sempre salvo. Eu disse, não. A pessoa pode ser salva hoje e amanhã virá teu. A pessoa pode
Porque o que aconteceu na Inglaterra? O que aconteceu na Europa? Começou essa briga religiosa, uns defendiam a lei, outros defendiam a graça, outros defendiam isso, outros defendiam aquilo. Pronto, a Europa começou a ficar ateísta. Não é verdade? Porque o que está acontecendo no Brasil? É o mesmo movimento. Uns defendem a graça, outros defendem a lei, outros defendem o fim da Bíblia. E até, primeiro isso dá um rebuliço danado, porque as igrejas crescem, as ditas igrejas, as ditas congregações crescem, né? Mas depois ela começa a esvaziar, e esses templos depois vão ter que ser vendidos porque não tem mais membro. Porque eles próprios estão se destruindo, porque eles mesmos não conseguem explicar o que é o Evangelho. Não conseguem explicar o que é o tempo do Evangelho. Tem gente hoje que se diz viver na graça, mas tu vai nas congregações deles, nas igrejas deles, é lei, é Velho Testamento direto, Velho Testamento. E quando nós deveríamos estar pregando hoje era sobre a salvação, sobre a vinda do Messias, sobre que ele morreu na cruz, sobre que nos libertou do jugo da lei, do jugo da maldição. O que nós deveríamos estar pregando é Gálatas 5:4, que não é filho de Deus aquele que vive debaixo da lei. Se você vive debaixo da lei, você não é filho de Deus. Está lá, Gálatas 5:4. Então você precisa entender por que pregam tanta lei para você não ser filho de Deus. Eu vou ler aqui eu vou ler aqui para vocês, Gálatas 5:4 aqui, eu não ia ler, mas eu vou ler para vocês entenderem o quão tenebroso é isso. O que diz aqui, Gálatas 5:4? Diz assim, ó: separados estáis de Cristo, vós que foi justificado pela lei, da graça tendo caído. Quer dizer, você está separado. Você não é filho de Deus ainda, você está separado. Da graça você caiu, né? Então, vamos ler 4, então, Gálatas 4:5, que diz assim, ó. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir. O que é remir? Libertar dos que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filho. Está aqui, ó, 4:5. O Gálatas 4:5 diz que você que vive debaixo da lei, você não é nem filho. E é isso que eles querem, não dizem para ti. Eles querem te tirar a condição de filho de Deus. Porque se você vive debaixo da lei, você não tem condições de filho da lei, filho de Deus. Entende? Então esse é o jogo que está, né? É isso que está acontecendo. Aí a pessoa diz assim, se tu não frequenta um templo, você não é filho de Deus. Não, filho de Deus não é quem vive na lei. Porque agora já mudou. Agora já da graça. Vocês entendem? É outro período. A lei era de Moisés, mas vindo Cristo nos libertou da lei. Então, e o justo viverá pela fé hoje, né? Então a lei era a nossa inimiga. E ele desfez, está em Efésios capítulo 2, versículo 14, 15 e 16, lá. Ele desfez, na cruz nos reconciliou tudo. Hoje tem muita gente valorizando o povo hebraico, os israelenses, mas a Bíblia diz que nós somos tudo um povo só. Basta nos aceitar o Filho, o Salvador. E o que vale hoje é a palavra de Deus, é o verbo de Deus. Para o Emanuel, que é Deus dentro do homem de barro, está dentro de ti, tu tem que aceitar a palavra de Deus. E não querer voltar à sombra, que era a lei. Tu tem que aceitar a palavra do Filho dele, que já veio e trouxe uma palavra de salvação para ti. E você não precisa viver lá na lei, na sombra, você tem que viver na graça hoje, nesse período da graça. Então não adianta me criticar. Eu vou defender a graça sempre. Porque eu sou filho de Deus por adoção. Eu sou filho por adoção. Então as pessoas dizem assim, mas tem que frequentar um templo, tá? Mas você já leu o que a Bíblia fala sobre templo? Você tem certeza que você leu? Você acha que Deus aprovou o templo? Você acha que Deus aprovou o templo de Salomão? Só para nós falar aqui. Porque tem muita gente que diz que Deus mandou fazer o templo. Deus nunca mandou fazer templo. Você entende? Se você lá ler sobre templo, Deus disse que não habita no templo feito não habitava no templo de Salomão. Deus não habita Deus disse que não habita em trevas. Entendeu? Você pode ler lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1, 1 Reis, versículo 8, capítulo 12. Você pode ler em Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25. Você pode ler em Atos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47, 49.
né? Veja o que a Bíblia fala sobre isso. Eu vou ler para você aqui, Atos Apóstolos capítulo 7, versículo 47 e 49, para você ver, você que me critica por eu não frequentar um templo. Eu vou ler aqui para ti ver aqui o que Deus fala a respeito do templo de Salomão, que construíram muito grande em São Paulo, estão construindo templo por mais tempo. Mas o que Deus fala a respeito de templo? Aqui, Atos Apóstolos capítulo 7, versículo 47 a 49, vou ler para vocês. E Salomão lhe edificou uma casa, um templo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é estrada dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ao qual o lugar do meu repouso? Porventura não fez minha todas essas coisas? Não fez a minha mão todas essas coisas? Então veja, Deus reprovou o templo de Salomão. Ele reprovou todos os tempos, está na Bíblia. O problema é que o pastor de muitos membros não ensina mais Bíblia. Entendeu? Se você pegar uma pessoa que frequenta uma congregação, que seja evangélico, e ir para a Bíblia com ele, ele se perde todo. Ele não tem como debater com você. Um ateu hoje sabe muito mais Bíblia do que muitos que vão para as igrejas e dizem evangelho abaixo dos braços, porque são verdadeiros fofoqueiros, são verdadeiras pessoas que botam os outros para baixo. Eles mesmos não se dão. Se pastor é um dom, como está lá em Efésios capítulo 2, se pastoreado é um dom, né? Então Deus levantou e deu um dom para ele. O pastor de uma denominação não pode pregar na outra. Então que dom é esse? Foi Deus mesmo que se levantou, porque o pastor de congregação X não prega na congregação A, o da A não prega na B, o da B não prega na C. Tudo filho do capeta. Vou dizer, não tem nada de ver. Porque se fosse de Deus, tinha que viver em amor, em comunhão, não em ódio, não em separação. Porque Deus é esse que está dividido, que divide. E depois não me chamam de falso profeta. Porque eu falo pela Bíblia e me chamam de falso profeta. Mas onde está a tua acusação? Qual é a base bíblica para me acusar ou para tentar me desmoralizar, me ofender? Onde está a tua base bíblica para isso? Base, eu quero base, né? Então é triste o que está acontecendo. E então Deus não habita nesses templos. Deus habita dentro de você. É o Emanuel que está lá em Isaías 7,14 que você não entendeu. Isaías 7,14, lê lá. Ele é lá em 1 Mateus capítulo 1, versículo 23, 24, ele vai ver que o anjo deu nome para ele de Emanuel, ele está dentro de você. Você não entendeu? Você acha que indo para um templo desse, Deus vai te salvar? Não, Deus só vai te salvar se você estiver dentro de você. Aí dentro, os frutos, os 9 frutos do Espírito dentro de você. Esse é o grande problema. Então, para vocês terem uma ideia, a primeira vez que uma pessoa foi chamada de cristão, aparece no livro de Atos Apóstolos, capítulo 11, no versículo 26. Até ali ninguém era chamado de cristão, né? O seguidor de Messias. Então as pessoas não estão aprendendo Bíblia hoje. Elas vão indo em um determinado local, eles ouvem a palavra do pastor e não vão ver se aquilo está certo ou está errado, porque eles têm o pastor como um homem de Deus, a pastora como uma mulher de Deus, e não vão fazer que nem os berianos, consultar se aquilo está certo. Então uma lei, ela não lembra de pecado coisa nenhuma. Quem defende essa tese é diabólico, não entendeu a Bíblia, está voltando a se associar com aqueles que mataram Cristo, que mataram o Messias. Você pode notar que todo aquele que defende a lei, ele está voltando a se associar com o judaísmo. E o pior é que ele não assume. Não que eu tenha alguma coisa contra judeu, não senhor. Se a pessoa chegar a dizer para mim, eu sou da região judaica, ótimo. Se a pessoa chegar a dizer para mim, eu sou cristão, ótimo. Se a pessoa chegar a dizer para mim, espírita, ótimo. Eu sei como a pessoa pensa. Agora, se a pessoa defende a lei hoje aqui, a graça ali depois, se defende só parte se é contra a tradução da Bíblia grega, e diz que a tradução hebraica está mais certa, depois ele usa o que serve do hebraico e fala mal da tradução hebraica, e usa a grega quando lhe interessa. Isso aí para mim não tem valor. Essa pessoa está perdida. Eu já deletei alguns colegas meus do Facebook por causa disso. Eles usam a Bíblia como eles querem, não como Deus quer. Entende? E eu digo para vocês uma coisa. Se Deus amasse tanto o povo de Israel,
ele não teria deixado de destruir Jerusalém, ele não teria deixado de destruir a diáspora que aconteceu, mas é um povo rebelde, é um povo que está tendo muitos problemas com o Criador, mas um dia eles vão se reconciliar, um dia eles vão voltar, já estão voltando, né? E entre mesmo o povo israelense não se dão entre eles mesmo. Eles fazem dos judeus esquinaze mal um dos outros. Os judeus até hoje não aceitaram os judeus esquinaze. Você vai estudar lá, você vai ver o que é. Então, voltando aqui, o pecado não é combatido pela lei, sim pela graça. O pecado é combatido por Cristo que morreu na cruz por você. O pecado é combatido, quem te lembra do pecado não é a lei, e sim o Espírito Santo. João 16, versículo 8 a 11, é o Espírito Santo. Quem defende a lei não quer que você seja filho de Deus, porque se você fosse filho de Deus, que vê lá em Gálatas 4, 5, que quem defende a lei não pode ser filho de Deus, tá? Então, eu quero aqui tocar em mais alguns tópicos aqui, algumas coisinhas. Quem defende a lei, por exemplo, não pode casar com mulher que não é virgem. Tá lá em Deuteronômio 22, 13 e 22, você vai lá, casamento ser virgem. Tem que matar pedrada. Nem os profetas, eu vou dizer, muitos deles conseguiram cumprir a lei. Se você pegar uma peneira, botar a lei numa peneira e a lei no outro com uma balança, e ver o que eles fizeram, você vai ver que eles não conseguiram cumprir a lei. Davi foi um pecador, cometeu pecado com a mulher de Urias, que depois a mulher de Urias foi mãe de quem? O primeiro filho morreu, Deus não deixou vingar. O segundo, depois veio Salomão, e olha que Salomão, essa desgraça, Salomão foi o maior adúltero que teve. Então que moral esses caras têm de defender o legalismo? Você entende? O legalismo religioso, que era nosso inimigo. Bom, outra coisa que a gente descobre é que toda pessoa que defende a lei tem algum interesse por trás. Tem algum interesse por trás. Vocês podem ver. E é dinheiro. É o dízimo. Porque se a pessoa conhece a dispensação, se a pessoa conhece a graça e defende a lei, algum interesse tem por trás. Vocês podem saber disso, né? Porque isso é que nem batuque. O batuqueiro, quando ele pega lá fazer um batuque para ti, ele pede cigarro, ele pede charuto, ele pede champanhe, ele pede dinheiro, ele pede galo, galinha para estar no ele pede um monte de coisa. Pode passar nas encruzilhadas aí, você vai ver, né? O pastor te pede o quê? 10% do teu salário e diz que você, se não dá, está amaldiçoado. O devorador vai te pegar. Só que você lê lá no livro de Joel, o devorador era gafanhoto. E o dízimo era para o povo de Israel, nunca foi para cristão. Você não vê um apóstolo defendendo isso, você não vê o Messias defendendo isso, você não vê nada. Porque aquele tipo de templo que existia, ele acabou. Hoje, aquele templo que os hebreus sustentavam, o próprio Messias disse que ele cairia, em 3 dias se levantaria de novo, se falando sobre o corpo dele. Ele é a igreja, o Messias, ele é o templo, e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É em nós que ele habita hoje, por isso que ele é o Emmanuel. As pessoas não conseguem entender, as pessoas não estão conseguindo separar o tempo bíblico para cada coisa. Então, eu queria deixar claro isso aqui, porque eu acho, na minha opinião, que as pessoas hoje estão vivendo uma grande confusão e querendo acusar aqueles que falam a verdade a respeito dessas religiões, a respeito da lei, a respeito de muitas coisas que estão acontecendo aqui. Porque se nós ler lá em Colossenses 2:13 a 20 ali, diz que ele riscou a cédula que era contra nós, as suas ordenanças, tirou do nosso meio e cravou tudo na cruz. Então por que você vai pagar tudo isso, não vai viver tudo isso de novo? Você é livre para adorar o Criador. Ele não te pede nada, não te cobra nada. E ele mesmo, quando subiu, se me é dado todo poder no céu e na terra. Você não precisa pagar nada para receber uma bênção de Cristo. Onde está na Bíblia essas campanhas que estão fazendo por aí? Onde está na Bíblia que Jesus, o Messias, se ordena fazer uma corrente de oração? Uma campanha para arrecadar bens? Me dá um capítulo, um versículo. Não existe isso. Então eu sou falso profeta porque falo que não existe na Bíblia. É isso? Né? Então, em Colossenses 2 ali, em Colossenses
1, versículo 13, diz assim que ele nos libertou, nos tirou das trevas, das potestades do reino e nos colocou no reino do céu. A Bíblia não se refere a trevas, se refere a espíritos maus, a pessoas maus, a escuridão, né? Porque ele era o verbo, ele veio porque era seu e o seu não reconheceu. Mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. O mundo se referia a pessoas. Trevas são as pessoas ruins. Entende? Então, amaram mais as trevas. Até hoje isso continua. Mas aquele que tem o verbo dentro dele, a palavra, aquele que segue a palavra do Pai, esse está salvo. E seguir a palavra do Pai é entender os tempos, que Deus tem um plano de salvação para a humanidade. E hoje estamos no período da graça, depois vem o milênio ainda. Então, porque hoje fica pregado para você. Hoje te dá uma profecia, te entrego profetada por aí, te falo de Apocalipse, mas não te ensina o tempo que tu tem que viver biblicamente, que estamos vivendo hoje. Não falam para você isso aí. Então, porque a lei veio por Moisés, né? E ao povo hebreu. E a palavra foi dada por Cristo, João 7,19. A palavra de Deus. Quando o Messias, o Jesus que você diz, que nós dizemos, ele abria a boca e ele dizia, o Pai está me dando a palavra. Quem viu o Pai veio a mim. Então aqueles 3 anos e meio de profecia que o Messias passou pela terra, quando ele abria a boca não era ele que falava, era o próprio Deus que falava através da boca dele. Então por isso que você tem que entender que as palavras dele eram palavras de Deus, e quando você via ele, você via Deus, ele não usou ser igual ao Pai, mas quando ele abria a boca era o Pai que dava a palavra para ele falar. Isso é que não dizem para você, é que não te falam isso, porque eles querem que tu fique numa dúvida na tua cabeça que Jesus e Deus é um só, é a mesma pessoa, mas não é, ele era filho, não usou ser igual ao Pai, mas quem via ele via o Pai, porque o Pai usava a boca dele para dizer a mensagem, para transmitir a palavra. É isso que não te explicam? Então ele nos libertou da maldição da lei. Ele nos livrou da maldição da lei, né? Ele nos adotou como filho em Gálatas 4:5, aquele que não segue a lei é filho. Então esse pessoal que está pregando a lei não quer que seja filho de Deus. Está na Bíblia, vai lá ler Gálatas 4:5. Quem segue a lei não é filho de Deus, não pode ser. Então aí eles dão tudo um estudo, né? Tudo um estudinho ali, para a pessoa cair nas garras dos anticristos, daqueles que mataram o Messias, daqueles que sempre foram inimigos do Messias, aqueles que defendem a lei. Aí nós vamos ver lá então que o que eles mais usam hoje é dizendo que quem é rebelde, que não segue a lei, quem não segue o estatuto, que era tudo para Israel, é um rebelde. Mas porque a lei lembrava o pecado, mas quando você vai para João 16:8, você vai ver que quem nos lembra é o Espírito Santo. E isso aí eles não falam para você. Bom, eu vou encerrando por aqui, mas eu quero dizer assim, ó. Se alguém quiser me criticar, me dê base bíblica. Eu não acredito na Bíblia, acho que a Bíblia está errada, acho que a Bíblia é coisa dos católicos, foi os católicos que fizeram a Bíblia. Tudo bem, eu entendo você. Mas sem a Bíblia não tem palavra de Deus. Porque se você tiver uma Torá na tua casa, né? Você é seguidor do judaísmo, tudo bem, me dê uma palavra pela Torá. Eu não creio no Alcorão, então eu sou sincero para vocês. O islamismo nasceu ali no ano 600 depois da morte de Cristo. E a Bíblia diz que se alguém quiser outro evangelho que não seja este, seja anátema. Então eu acredito na Torá ou na Bíblia. Agora eu não acredito naquelas pessoas que tentam desacreditar a Bíblia. A Bíblia tem muita coisa adulterada, sabemos que tem, eu concordo com isso. Agora ainda assim é o meio que Deus usou para chegar ao Evangelho a todo mundo. Sem ela o Evangelho não teria chegado. Então querer destruir o que está escrito, querer destruir aquilo que só porque você não é seguidor do catolicismo, o seguidor de uma determinada denominação e que é inimigo da outra denominação, e só porque você é judeu, por exemplo, querer desacreditar a Bíblia é querer botar muitos anos de história por terra, terminar. E você pode ter certeza, preste atenção no que eu vou falar agora aqui para vocês, para quem está ouvindo, me ouvindo.
que os países mais violentos para os seus filhos são aqueles que seguem a lei. O islamismo segue a lei. Olha quanta gente fugindo da Ásia e da África. Toda religião legalista. Os hebreus seguem a lei. Não se dão com nenhum vizinho deles na volta. Com nenhum vizinho o Israel se dá da volta dele. E só voltou a ser um país em 1948, porque Oswaldo Aranha, um brasileiro que presidia a ONU naquela época, fez uma votação lá e deram aquele pedaço de terra lá para Israel, onde ele está hoje. Então, vocês vejam como é complicado esse pessoal que vive na lei. Eles não conseguem ter amor para o semelhante, não conseguem ter paz para o semelhante. E isso aí vocês podem ver na prática. Olha, por exemplo, o islamismo que vive na lei. Todo mundo lá, o que eles não matam, o que não é de etnia deles, está saindo. E eles vão para outro país, em vez de obedecer a lei, que os países querem implantar a lei deles, a Sharia, que também é outra porcaria que não presta. Aí você vai para Israel, você vai para a Torá, seguidores da lei, você vai ver que Israel não se dá com ninguém na volta deles. Aí você diz assim, mas é esse que querem pregar o amor? É esses que vêm pregando ódio, que não se dão com os países vizinhos deles, que querem ser exemplo para nós hoje? É esses que mataram Cristo, o Messias, o Jesus? É esses que o apóstolo Paulo falou que a lei acabou? Porque se o judeu pudesse, não matava o apóstolo Paulo. Porque as cartas de Paulo, todas elas condenam a lei. Quase todas. E você vê lá também no livro de Hebreus, que tem 2 livros na Bíblia que não foi escrito para nós, foi escrito para os hebreus, que é o livro de Hebreus, explicando agora a nova aliança, porque Deus nunca fez aliança com o gentil, ele fez com os hebreus uma nova aliança. Se faz uma nova aliança, então é porque a lei, que era a sobre a velha aliança, tinha que ser desfeita. Vocês não concordam comigo? Então, ele fez uma nova aliança, agora o livro de Hebreus começa a explicar. Outrora Deus falou com seus pais através do profeta, através do sacerdote. Olha, Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Mas hoje Deus fala com através do seu Filho, o Messias, o Cristo, o Jesus, que eles não aceitam. Tá? Então você vê que ali houve uma mudança que eles não aceitaram até hoje. E o Messias trouxe o quê? O Messias foi o fim da lei e trouxe a graça. Aí tu fala e diz assim, mas tá falando muita bobagem. Agora eu dou capítulo e versículo bíblico. Quem me acusa que eu dê também capítulo e versículo bíblico. Aí você olha para todas essas religiões que seguem a lei, vocês veem que tem algum interesse por trás e é financeiro. É dinheiro. Sabe por quê? Porque sei lá no livro de Hebreus capítulo 7, 5, diz que o dízimo era lei. Jesus em Mateus 23, 23, diz que o dízimo era lei. E existe coisa que dá mais dinheiro no meio religioso do que a lei do dízimo? Não existe, né? Então, para vocês verem, de graça recebeis, de graça dai. Onde é que está a graça nessa desgraça? Vocês entendem? Eu não fiquei ofendido pela minha chamada falso profeta porque eu nunca me considerei um profeta. Entendeu? Mas eu fiquei estarrecido porque pessoas que se acham esclarecidos biblicamente não passam de umas pessoas metidos a conhecedores da palavra de Deus. Metidos. Porque Deus nunca mandou abrir templos. Não tem uma passagem na Bíblia, desafio, para me mostrar que Deus mandou abrir templos. Deus nunca mandou abrir igreja. Sabe por que Deus nunca mandou abrir igreja? Porque Ele é a própria igreja. E nós somos o corpo dessa igreja, os membros. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Cristo é a própria igreja. Pedro, sobre essa pedra construí minha igreja. A única igreja que Cristo mandou fazer, falou, era Ele. Então, onde é que estão os meus acusadores? Onde é que estão aqueles que gostam de citar versículos bíblicos isolados? E tem um detalhe. As pessoas falam muito em exegese. Né? Exegese. Agora vamos lá citar texto, contra texto. Né? Isso é contexto. Vocês sabiam que a palavra contexto foi criado na Europa em 1400 e pouco por um teatrólogo que precisava contracenar. Aí ele pegou e criou esses textos de regras gramaticais para ele poder fazer a peça de teatro, que hoje quer aplicar na Bíblia.
Você sabia que a Bíblia que você tem hoje com ponto, vírgula, e esses ponto, vírgula, tudo foi criado na Itália no ano 300 e pouco, 400, não existia até ali ponto, vírgula e nada. Nem no próprio hebraico não existia vogal. Ali os mossoreta no ano 600 criaram as vogais, por isso que muitos dizem que a tradução dos mossoreta é falsa. Você sabia que a Bíblia era escrita direto, sem capítulo, sem versículo, sem nada, que isso foi botado, foi acrescentado? Por isso que muita gente hoje estão voltando a ler a Bíblia, eles estão mandando fazer Bíblia sem capítulo, sem versículo, sem nada. Você sabia que aquele rodapé que está na tua Bíblia, aquilo não é original, não existe, aquele estudo é acrescentado? E você sabia que a Bíblia diz, de quem tirar ou colocar qualquer coisa? Pare para pensar. Então a pessoa que pede contexto, ela não sabe a história do contexto. Vai pesquisar para ver. E se não existe, hoje vai e prega o evangelho para pobre. Não foi isso que o Messias disse? Pobre sabe ler regra gramatical, texto, contexto, vírgula, isso e aquilo. Esse dia eu tive que dar risada, o cara chegou para mim e disse assim, numa determinada seita, ele disse assim, eu disse que morreu o ladrão no meio, o ladrão, né, da cruz, que segundo uns tinha roubado o livro da lei, por isso que ele tinha sido condenado, e o outro morreu também, era bandidão, que matava as pessoas lá, mas não vamos história, só eu quero pôr isso aqui. Aí eu me disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí o cara disse para mim, olha a vírgula, hoje mesmo estarás no futuro. Digo, não, meu senhor, meu amigo, naquele tempo não tinha vírgula. Vírgula só veio no 3º, 4º século depois de Cristo, 300, 400 anos depois de Cristo. Como é que é ter vírgula? Tu entendeu? Ninguém te diz isso que eu estou te dizendo. Mas é isso aí, pessoal. Eu deixo um abraço a todos aí. Se você gostou, comente, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Só que, eu nunca me considerei um profeta, viu? E também nunca tive falta de amor. As pessoas que vivem do meu lado vivem cheio de amor, né? Porque eu não posso abraçar o mundo, mas o mundo que eu tenho eu abraço. Entende? Eu amo a todos que estão na minha volta. Agora, fulano lá falou isso, falou isso, aquilo. Ou você que entra hackeando as redes sociais dos outros, achando que isso aí é agradável aos olhos do Criador, e ainda diz que o outro é pecado. Você hackeia, entra, ser convidado, ainda diz que o outro é pecado porque é um falso profeta. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Deus